Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcelo Levi, eu trabalho com astrologia e comunicação não violenta e hoje eu vou falar para vocês sobre Luiz Inácio Lula da Silva. Eu vou explicar sobre a personalidade, quem é ele por trás do título. Afinal de contas, o principal que eu quero trazer para vocês é uma visão um pouco mais humana de quem é ele, independente do que foi feito. E por que eu falo isso? Porque às vezes a gente coloca uma máscara na frente das pessoas, né? A gente olha para uma pessoa e fala assim, né? Essa pessoa é política, essa pessoa é racista, essa pessoa é homofóbica. E quando a gente dá esses nomes para essas pessoas, a gente acaba contribuindo para a violência. Ah, mas como assim, Marcelo? Eu tenho razões para acreditar de que quando você dá um adjetivo para uma pessoa, você deixa de enxergar ela como uma pessoa. E é muito difícil você se conectar empaticamente e estabelecer compaixão com a pessoa se você não enxerga ela como tal. Imagina como deve ser difícil para uma pessoa, por exemplo, que tem um comportamento que é chamado de um comportamento machista, de conectar empaticamente com você, de entender como você se sente e por que as ações dele não contribuem para a sua vida. Parece uma missão impossível se a primeira coisa que ele ouvir for ser machista escroto. E por isso é muito importante para mim que esses vídeos falando sobre o mapa astral das outras pessoas busquem ter o objetivo de voltarmos a enxergar as pessoas como humanos, né? Logo, nesse vídeo não vai ter nenhuma opinião política, eu simplesmente vou ler o mapa astral dele e vamos lá. O Lula tem Sol em Escorpião e Mercúrio em Escorpião. Então, primeira coisa, a sensação que ele tem é que ele está sempre morrendo e renascendo. Essa é a energia, é o valor que Escorpião dá à transformação. Escorpião é um signo que é muito ligado à mudança, não gosta de ver as coisas do mesmo jeito. São pessoas que mergulham muito no que elas estão sentindo, no que elas estão experimentando. São pessoas que, assim, né? Escorpião representa tudo aquilo que está oculto. Então é uma pessoa que tem a coragem de olhar para o que está debaixo da cama à noite, entendeu? E eu quero dizer principalmente olhar para si. Porque Escorpião, ele representa o nosso lado sombra, ele representa aquilo que muitas vezes a gente não quer olhar, mas que existe. E ele tem Mercúrio em Escorpião, o que faz com que ele tenha uma mente bastante investigativa. O Mercúrio Escorpião é aquela pessoa que gosta de entrar na Deep Web, sabe? Ela sabe que o negócio acontece mesmo debaixo dos panos. E é uma pessoa que consegue observar sempre o que está além das coisas. Então é um Mercúrio que tem um jeito de pensar que é bastante racional, um jeito de pensar que, tipo assim, ela vê o detalhe no seu rosto que mexeu conforme você foi falando e ela captou o que você estava sentindo ali naquele momento, entendeu? Então são pessoas que adoram linguagem corporal e adoram estudar sobre microexpressões, esse tipo de coisa, porque tem todo um jeito emocional de pensar, mas ao mesmo tempo estratégico. Falando em questões de emoção, estratégia, ele tem Marte em Câncer. E quando você tem Marte em Câncer, você age de maneira muito passional. E aí é muito interessante, porque o Marte dele em Câncer faz um trígono com o Mercúrio em Escorpião. Então a gente já vê que ele tem muita água no mapa astral. Quando a gente enxerga esses dois aspectos, ao mesmo tempo que ele pensa de maneira emocional, ele age de maneira emocional. Só que aí tem um planetinha no mapa astral dele que é muito relevante nessa leitura que eu estou fazendo do mapa astral dele, que eu estou trazendo para vocês, que é Saturno. Saturno todo mundo reclama, né? Quando começa a ler descrição sobre Saturno, o povo já quer morrer. Claro que tem toda uma história sobre isso que eu falo pra vocês, né? Que é a questão de você olhar seu mapa astral de maneira adoecida, né? Que é uma coisa que eu bato muito contra. Mas o que acontece com Saturno, eu enxergo o Saturno como a margem de um rio. Pensa num rio. Se não tiver uma margem, então vira um pântano. Mas se tiver uma margem, esse rio pode se estender por quilômetros. Acontece que o Saturno dele faz conjunção com Marte no mapa astral dele e também com a Lua. Então isso fala muito sobre uma necessidade enorme que ele sente de autocontrole. Por um lado, né, a gente vê que existem essas quadraturas de Saturno com o Sol dele. Então quem vê o Lula no passado, a maneira que ele fazia política, não vê ele, né, depois que ele começou a trabalhar como presidente. Isso porque esse tipo de aspecto gera uma tensão, né?
O que é a quadratura entre signos fixos? Que tem quadratura entre signos mutáveis, entre signos cardeais e entre signos fixos, gente. A quadratura, eu nunca falei isso em vídeo, né? Eu costumo falar isso mais para as pessoas que são alunas minhas, né? Mas aí vou compartilhar aqui com vocês. Basicamente, uma quadratura de signos fixos, ou seja, você ter signos fixos no seu mapa astral, leão com escorpião, com aquário, com touro, são signos que estão formando uma quadratura. Então a pessoa fica sentindo uma tensão ali, entendeu? Então, por um lado, existe todo um aspecto da vida do Lula em que ele experimentava muita tensão no caminho dele até chegar no poder, até chegar nas metas dele. Então esse aspecto fala muito também de autoestima, entende? De você buscar olhar para você com o olhar de que você é assim capaz, entende? O Saturno com o Sol, ele tem essa tensão que realmente é um processo para a pessoa, né? E daí ele experimenta as emoções de maneira muito profunda, por ter a Lua ali, né, pertinho de Marte, Marte ali no signo de água e já ser de signo de água. O que esse Saturno está fazendo? Esse Saturno está bem próximo de Marte e Lua. Então é como se Saturno estivesse tentando ser a margem desse rio que é o Lula, entendeu? Então, geralmente, quando você tem esse aspecto de Saturno e Marte em conjunção, a pessoa pensa muito antes de fazer alguma coisa. Ela realmente quer evitar resultados negativos a partir dali, então ela busca agir sempre com muito autocontrole, com muita estratégia, com muito cuidado. Às vezes ela deixa de fazer várias coisas também, justamente por causa desse descuidado que ela deseja ter, né? Por mais que as ações dele sejam muitas vezes passionais, embora na cabeça dele ele busque sempre justificar de maneira mais racional, né? Por causa de, enfim, né? Por causa da energia dos signos que estão presentes. O que acontece quando Saturno e Lua estão muito próximos é que a pessoa sente uma emoção muito profunda, mas aí isso tira um pouco aquele estado de equilíbrio dela que ela precisa. E aí o que ela faz? Ela tenta observar esse sentimento para aprender com ele, aprender o que aquela emoção está querendo falar para ela, né? Claro que isso acontece depois que a pessoa aprende sobre como ouvir as emoções dela, porque geralmente a gente aprende, né, a olhar pra gente e falar assim: nossa, eu sou muito emotivo. Por quê? Porque eu sou uma pessoa horrível. Geralmente é isso que a gente aprendeu a fazer, né, gente? Aí quantas vezes eu já não atendi gente que falou assim pra mim: Marcelo, eu sou muito emotivo e eu choro por qualquer coisa, não sei o quê. E na verdade a ideia é que se essa emoção tá aí é por um motivo. Às vezes você tá sentindo uma emoção muito profunda e você não tá contente com isso porque você tá precisando ter autocontrole, né? Você avalia que você tá sentindo necessidade de ter um maior autocontrole sobre seus sentimentos. Mas aí, de que maneira você pode fazer isso sem se atacar, né? E esse Saturno, ele indica esse processo na vida do Lula, que ele experimentou. Enrolei pra falar o nome, mas enfim, faz parte, né? Deixa eu ver o que eu falo, Marco. Aqui é feito na hora, gente. Aqui é feito na hora. A Lua dele está posicionada próximo do começo de Leão, ou seja, ele tem Lua na cúspide de Leão. Então, basicamente, a Lua dele é influenciada tanto por Leão quanto por Câncer, aquele momento bombástico. Acontece que isso é super comum, com certeza existe no seu mapa astral. Eu vou deixar um vídeo no card aqui em cima para você ver depois desse vídeo e se surpreender com as descobertas que você fará sobre o seu mapa astral. Basicamente, quando uma Lua está nessa cúspide, a pessoa se importa muito com a necessidade de pertencimento dela. Ela se preocupa bastante com a aceitação das outras pessoas. Para ela é muito importante que essa necessidade de aceitação, de compaixão, porque é uma Lua que tem energia de Câncer, né, sejam supridas. Então ele realmente quer que haja verdade nas relações dele com as outras pessoas. Muitas vezes, dependendo da maneira que ele pensa, né, se ele cria o costume de responsabilizar outras pessoas pelas emoções dele, é muito provável que ele acabe encarando que as outras pessoas o magoaram, que as outras pessoas não o aceitaram, que as outras pessoas de alguma forma, né, e fica nessa, né, nessa coisa de a gente jogar a responsabilidade das nossas emoções nos outros. Às vezes a Lua em Leão tem uma necessidade muito grande de pertencimento, de aceitação, de autoestima, e às vezes ela conta bastante com as outras pessoas para estarem suprindo essas necessidades, a necessidade de atenção. Eu sempre converso com pessoas com essa Lua o quão importante é que elas aprendam a se dar essas necessidades, a elas mesmas se darem
darem essa atenção. Além de saberem também como pedir para as pessoas, como dizer para elas o quão é importante que elas sejam aceitas, o quão é importante para elas que elas recebam a atenção que elas desejam e entender também de que forma você quer que essas pessoas façam isso, né? Para você não ficar naquela jogar uma responsabilidade de necessidades suas nos outros. Então essa é uma coisa que o Lula experimenta e, bom, essa lua, ela fala muito dessa necessidade muito grande dele de estabelecer uma coisa assim, que é de compaixão com a outra pessoa, entendeu? Ele também tem Vênus no signo de Libra e Júpiter tá ali pertinho, né? E quando você tem Vênus e Júpiter perto, na verdade, sempre quando Júpiter entra ali perto de algum outro planeta nosso, ele meio que aumenta aquele planeta, aumenta aquela influência. Então isso faz com que ele seja reconhecido muito pelo carisma, porque a Vênus, né, e Júpiter ali juntinho no signo de Libra, não tem como não se apaixonar. Então a pessoa joga um charme e tu cai, entendeu? Porque a Vênus em Libra, ela gosta muito de namorar, então Lula adora dar uns beijinhos, entendeu? A Vênus, quando ela tá posicionada dessa forma, faz com que ele goste, antes de tudo, que haja harmonia, equilíbrio, justiça ali em volta. Então todos esses valores de Libra são muito importantes para ele, a gente enxerga isso muito na política, né? Na maneira que ele buscou governar o país, até porque esses planetas também estão fazendo um trígono com Urano, então tem toda uma coisa no mapa astral dele que fala sobre igualdade, a busca por justiça e também a busca por ter essa atmosfera, né, de ser amado pelas outras pessoas e também demonstrar esse amor, esse afeto pelas outras pessoas. É uma coisa que é muito da ideologia dele, né, levando em conta que o Netuno também está ali bem próximo. Esse tipo de posicionamento no mapa astral faz com que a pessoa consiga conversar com pessoas de todas as classes, de todos os tipos, entende? Então ele busca se adaptar muitas vezes, ele tem um olho bastante atento às necessidades das outras pessoas, o que ajuda ele na hora de socializar e conversar com elas e ser aceito por elas. Então é um posicionamento que permite ele conversar de pessoas de todos os tipos e isso com certeza ajuda muito ele na vida profissional dele. Levando em conta, né, que tem Júpiter ali, que é um planeta que é associado à justiça, e bom, associado à política. Como ele tem Plutão em Leão, significa que ele é da geração de Plutão em Leão. Esse Plutão faz aspectos com alguns planetas no mapa astral dele, os planetas em Escorpião. É uma geração que busca bastante poder, que está muito envolvida na política, né? Você vê que a maioria das pessoas que governam o Brasil tem Plutão em Leão, né? Esse Plutão faz alguns aspectos aí com Escorpião, com Urano, então geralmente indicam, de certa forma, alguns extremismos, entendeu? Porque o que acontece é que há uma energia, né, do Escorpião, uma energia que gera uma tensão, o Plutão também, então quando esses planetas se unem aí dentro do mapa astral, faz com que a pessoa ela experimente, né, as emoções de maneira tão intensa que na hora de suprir as necessidades dela, ela não se importa se for tacar fogo, sabe? Se for... Sabe? Porque Plutão fala de destruição e aí tá fazendo um aspecto também com Urano. Então é um planeta no mapa astral dele que faz com que ele não ligue se for destruir tudo, portanto que a coisa que ele deseja aconteça, né? Então é um aspecto que fala muito sobre o poder, entendeu? Nesse processo ele muda bastante também. Uma coisa que eu observo que ajuda muito ele, nesse caso, nesse lado da personalidade dele, é que como esse Plutão tá fazendo sextil com planetas em Libra dele, sextil é um aspecto que faz com que dois signos se harmonizem. Então, como ele tem planetas em Libra, esses planetas em Libra se harmonizam com esse Plutão em Leão e ajudam ele nesse processo da busca do poder dele, só que ao mesmo tempo valorizando a relação dele com as outras pessoas ali, a relação dele com o meio, porque ele sabe que se for uma guerra, simplesmente ele não vai conseguir o que ele quer realmente, né? E a ideia é, na verdade, que através dos contatos que o poder se espalhe, entende? Que ele tenha mais possibilidade de alcançar mais pessoas, de aumentar, né, as capacidades dele, aumentar a influência dele. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Essa foi a leitura do mapa astral do Lula. Infelizmente não tenho a hora que ele nasceu, por isso não dá para saber o ascendente, não dá para saber várias coisas. Porém, eu acredito que você deve ter percebido que dá para saber muitas outras ainda, porque, bom, a astrologia ela é muito rica, a gente descobre vários lados da nossa personalidade e é uma coisa que é muito importante para mim poder compartilhar isso com vocês, que de início para mim
foi uma ferramenta para me descobrir e que depois eu vi que dava para descobrir também as outras pessoas. Eu convido você a fazer parte da tripulação, que é uma lista de pessoas que eu envio mensagens com conteúdo exclusivo, com previsões astrológicas para cada ascendente. Então tem a lista do WhatsApp e também tem a lista de e-mail. Dá uma olhada aqui na descrição para você fazer parte. Se você quiser me ajudar com o meu trabalho, curta e compartilhe. E se inscreva no canal se quiser receber mais vídeos como esse. E clicar no sininho também. Beijão, até mais!